Hoje eu vou falar sobre o pórtico triarticulado, né? Como que é o comportamento desse tipo de pórtico e a gente vai ver como que desenha aqui os gráficos de esforços solicitantes, né? Que no caso de pórtico tem um diagrama a mais do que as vigas. As vigas a gente estudou vigas desenhando diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. No pórtico a gente tem também o diagrama de esforço normal, que são os esforços que vão fazer tração ou compressão em cada barra. Então, a gente entender o que é esse pórtico triarticulado, né? Ele necessariamente tem que atender essa condição aqui que eu coloquei de vermelho, né? Ele vai ter que ter dois apoios de segundo gênero e uma rótula, ok? Tá brincando. Aqui, ó, o apoio pode estar deslocado ou não, né? Aqui não estão alinhados, não tem problema, né? Tem situações que você tem um pórtico nesse formato aqui, por exemplo, se você tivesse às vezes um desnível do terreno, aí você tem um pilar que está em nível diferente do outro pilar. É muito comum, às vezes, sem prédios, acontecer isso. Você tem pilares em um determinado nível, pilar em outro nível. Seria uma situação dessa aqui. Então, aqui, ó, dois apoios de segundo gênero e uma rótula. Ok? Necessariamente, o pórtico triarticulado tem que ter essas condições. Aí, o que acontece com esse pórtico se você for analisar? Ele tem 4 reações, que está representada ali VA, HA, VE e HE. E ele tem, teoricamente, 3 equações de equilíbrio, que é as equações da estática, né? Aí você pensa assim, poxa, não vai ter como eu resolver esse pórtico. Se ele tem 4 incógnitas e 3 equações, como que eu vou resolver? Mas a gente tem uma equação a mais por causa da rótula, né? Vocês aprenderam, cada rótula tem uma equação a mais. Então, como ele tem uma rótula, ele tem uma equação aqui na rótula que me fala que eu posso fazer somatório de momentos em B pela esquerda. Pela esquerda, que nesse exemplo seria somatório de momentos de A até B, é igual a zero. Pela direita, eu faria o equilíbrio do momento em todo o restante do pórtico, de B até o R. Toda essa estrutura que formou esse formato aqui, né? Do B, C, D, E. E aí eu consigo resolver esse pórtico. Eu comentei no início, né? O pórtico triarticulado, ele tem que ter 2 apoios de segundo gênero e uma rótula. Só que tem uma situação que esse pórtico fica hipostático, né? Ele fica instável, ele cai, vamos dizer assim, para ficar mais claro de vocês entenderem. É quando os 2 apoios e a rótula estão alinhados, estão sobre uma reta, tá vendo? Então, essa situação aqui é um pouco intuitiva, você vê isso aqui, você imagina que vai cair, porque aqui você não impede o giro, ó. É como se essa partezinha aqui, ó, girasse para cá e caísse, porque esse ponto aqui é uma separação, ela está separada aqui. Então, não tem estabilidade. Aí, esse também é uma outra situação que às vezes é mais difícil da pessoa visualizar, né? Porque aqui já não está tão nítido assim. Mas, se a pessoa às vezes tenta calcular as reações de apoio, nesse caso, que ela não consegue calcular a reação de apoio, dá uma equação lá impossível de resolver, né? Ou então vai dar algo tipo assim, que menos 3 é igual a, sei lá, dá uma coisa, uma expressão que não faz sentido, porque você não consegue calcular. Que é nessa ideia aqui também de ter os apoios alinhados dessa forma, né? Aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho, a gente vai ter uma reação vertical no apoio A e uma reação horizontal, mas eu consigo fazer a resultante da horizontal e da vertical, que vai dar nesse sentido aqui, desse eixo aqui RA, desse eixo X, né? O RA e o RB vão dar nesse sentido, que eu faço a resultante do vetor da reação vertical e a resultante do outro vetor, né? Aquele método lá do paralelogramo, né? Eu acho a resultante. Se eu fizer dessa forma, quando eu fizer somatório das forças nesse eixo Y aqui, ó, que deveria ser zero, eu não consigo, porque o somatório das forças em Y vai resultar em menos P
cosseno de alfa. Então, fica algo que não anula, não dá zero. Então, essa estrutura também é hipostática. Aqui a gente está pegando um exemplo bem específico, só para ilustrar. Na maioria dos pórticos, quando acontecer de ficar hipostático, vocês vão tipo, olhar para o pórtico e já, às vezes, visualizar que não está estável, né? Que está faltando alguma coisa ali em relação aos apoios, né? Nós vamos, então, resolver esse pórtico aqui, tá, gente? Triangular, estamos focalizando aí, tá? Ele tem, né, dois apoios de segundo gênero, no ponto A e no ponto E, e uma rótula aqui no ponto G, né? Então, ele forma aqui um triarticular. Nesses exemplos que você tem o apoio, os dois apoios alinhados, é interessante porque facilita a resolução das reações de apoio. Porque observe que eu consigo fazer o VA e o VH, ó, independente da rótula, porque se eu fizer somatório de momentos em relação ao ponto A, anula o HA, anula o HH aqui, né? Então sobra só o VH. Aí eu já consigo calcular ele. Da mesma forma, eu faço somatório de pontos verticais, acho uma outra reação. Então aqui a gente resolveu da seguinte forma, né? A gente fez somatório de momentos em A e calculou o VH, tá vendo? Aí a regrinha normal de força vezes distância em relação ao ponto A, tem que ficar atento que no caso do pórtico nós vamos ter forças na horizontal e forças na vertical. Então tem que saber qual que é a distância que a gente pega, né? Por exemplo, nessa força de 30, em relação ao ponto A, a distância é 3 metros, porque a distância é perpendicular à direção da força. Só prestar atenção nesses detalhes para não confundir. O ponto A, começando aqui, eu considerei o giro no sentido anti-horário positivo, né? É o giro do VH em relação ao ponto A. É como se o meu ponto A estivesse fixo e o restante da estrutura está livre para se movimentar, né? Se tivesse um pino aqui no ponto A, eu aplico as forças. Aí o VH faz esse giro aqui no sentido anti-horário. Então, VH vezes 6, positivo, né? O 50 está no sentido anti-horário positivo também, né? Mais 50. Aí eu vou caminhando pela estrutura, né? O H aqui, ele passa em cima do ponto A e não faz momento, né? Aqui não tem força. Opa, tem o 10 kN por metro no finalzinho aqui da barra F, né? Aqui tem uma carga distribuída, 10 kN por metro. Eu já vou calcular direto a resultante desse carregamento, vai ser 10 vezes 2, que está aqui, ó. Ele faz o giro ao contrário, né, do giro do VH. Ele está fazendo um giro aqui no sentido horário, em relação ao ponto A. Então, ficou menos 10 vezes 2, é a resultante desse carregamento aqui no trecho EF. E o ponto de aplicação seria na metade de 2 metros, ou seja, 1 metro aqui, ó. Só que eu estou fazendo o momento em relação ao ponto A. Então, na verdade, a distância dessa resultante em relação ao ponto A vai ser 6 mais 1 metro, que é metade aqui desse trechinho EF. Então, vezes 7. Aí eu vou caminhando pela minha estrutura até chegar no ponto A. Trecho DE tem mais uma carga distribuída. Vou fazer a resultante dessa carga distribuída, vai ser 30 vezes 6. E ela gira no mesmo sentido que girou o 10 aqui, né? No sentido horário. Então, é negativo pelo que eu adotei aqui no início. Então, menos 30 vezes 6. Vai dar uma resultante aplicada na metade aqui dessa distância de DE. A distância total é 6 metros, né? DE. Então, a metade vai ser 3 metros. Aqui, já vai estar em relação ao ponto A, né? Então, é vezes 3. Ok, continuo andando pelo pórtico. Tem esse pedacinho aqui que eu ainda não fiz. 10 metros em relação ao trecho CD. Observem que agora, como o ponto A está aqui, ó, esse trechinho de 10 kN por metro, ele já gira no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Ok? Ele faz o giro aqui no sentido anti-horário. Então, vai entrar mais 10 vezes 2, eu acho a resultante. E o ponto de aplicação dela é metade, né? Então, vai ser 1 metro, que é a distância até o ponto A.
E já fiz todas as forças do trecho aqui CF, continuei agora caminhando, vindo pela coluna, tem uma força de 30 kN. Essa força de 30, ela gira no sentido horário, então é menos 30 a distância em relação ao ponto A, menos 30 vezes 3. O HA e o VA, eles estão passando pelo ponto A, então eles não fazem momento, aí não entrou aqui na conta. Então, esse somatório aqui vai ser igual a zero, então eu vou só isolar a minha incógnita, que é o VH, fazer as continhas, e eu vou chegar que o VH é 116,67 positivo. Ou seja, esse sentido que eu adotei aqui para cima é o sentido correto mesmo do VH. 116,67 para cima. Aqui eu já vou fazer somatório de forças verticais para achar o VA. Então, aqui em termos de forças verticais para dar o equilíbrio, a gente tem 20 kN aqui, mais 180, que é 30 vezes 6, né? E mais 20 do outro lado. Então, vai dar 200, 220. Então, o somatório total das forças aqui é 220. Então, o VA tem que ser 220 menos 116,67, né? Que vai dar os 103,33. Beleza. Isso aqui a gente fez ainda como se fosse um pórtico biapoiado, né? Foi tranquilo. Eu fiz somatório de momentos em relação a um ponto, depois eu calculei uma reação, depois eu fiz forças verticais, calculei a outra. Agora, então, a gente tem que calcular as duas reações horizontais, porque pelo somatório de forças horizontais, se eu fizesse a continha, eu ia chegar aqui HA mais HH é igual a 30. E ficaria com duas incógnitas. Então, eu preciso de uma outra equação, que vai ser o somatório de momentos aqui em relação à rótula. Aqui eu posso olhar tanto pela direita quanto pela esquerda. Nesse exemplo, fica mais fácil para mim olhar pela direita, tá vendo? Porque sobra só esse trechinho aqui com menos forças. Se eu tivesse que olhar pela esquerda, eu teria que olhar todo o restante do pórtico, né? De A até o ponto G, né? Se eu olhar, então, pela direita, eu vou olhar só aqui, ó, de H até G, ok? Agora, se eu estiver olhando o somatório de momentos em G pela esquerda, eu tenho que fazer o equilíbrio com toda essa parte aqui do pórtico, né, de A até o ponto G. Então, fica um pouco mais trabalhoso. Então, aqui, vou fazer mais fácil, vou olhar pela direita. Somatório de momentos em G pela direita é igual a zero. Estou considerando agora, eu já mudei minha convenção, né, porque conforme eu falei, para calcular a reação de apoio, cada um pode adotar o sentido positivo que quiser. Então, agora eu estou adotando como positivo no sentido horário. Então, ficou o HH em relação ao ponto G, que a distância é 3 metros, HH vezes 3. O 50 gira no sentido anti-horário, então ele é negativo. Menos 50 é igual a zero, porque o VH não faz momento, porque ele passa em cima do ponto G. Então, ele não faz momento. Fazendo a continha, então, deu que o HH é positivo, 16,67. Agora eu só faço a equação do somatório de forças horizontais, né, que está aqui, ó, é igual a zero. E aí eu acho outro valor. Como tem uma força de 30, o somatório das duas reações horizontais dos apoios, ele tem que dar 30. Então, na verdade, o HA tem que ser 30 menos 16,67, que é o valor que a gente acabou de calcular. Então, vai dar o H 13,33. O sentido que eu adotei para ele está correto. Esse aqui é o diagrama de esforço normal. Em geral, o normal, que é a barra, as forças, a gente vai fazer o somatório de forças que fazem esforço de tração ou de compressão na barra. Para ter um esforço de tração e de compressão na barra, a força tem que ser paralela à barra. Em geral, esse gráfico normal a gente consegue fazer direto, sem fazer conta, tá? Já ir desenhando o gráfico direto. Por exemplo, se a gente começar a olhar aqui pela barra ABD, a gente tem que sempre começar pela extremidade do pórtico para fazer o gráfico, né? Então, poderia começar aqui pelo A, pelo H, pelo F ou pelo C, que são as partes aí extremas do pórtico, nas extremidades. Então, vou começar pelo A.
de A para B e de B para D. O esforço normal são as forças paralelas à barra. Então, aqui, se eu olho aqui de A até B, eu tenho uma força que é paralela a essa barra, que é o VA. O HA ele é perpendicular, essa força de 30, ela é perpendicular à barra. Então, só essa força de VA que faz esforço normal nessa barra. Nesse caso, ela faz um esforço normal de compressão. Quando eu olho aqui, ó, de A para B, tá vendo? Ela está comprimindo a barra AB, ok? Pela convenção de gráficos de esforço normal, compressão a gente considera negativo, né? Porque vai estar encurtando essa barra, e tração é no sentido de aumentar, né? O tamanho vai estar aumentando, a gente considera tração como positivo. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter um valor aqui do VA, né? Que é 103,33, se não me engano, né? Acho que é isso mesmo. Eu tinha colocado o valor aqui, mas eu acabei cortando o gráfico, depois eu corrijo. Negativo, tá? Se eu olho de B até D, não tem outra força paralela à barra que poderia somar ou diminuir com o VA. Então, aqui vai ter um esforço constante de 103,33 ao longo de toda essa coluna, esse pilar. Então, esse pilar ele recebe uma força de compressão no valor de 103,33 quilonewtons. Ok? Vamos fazer agora o gráfico de esforço cortante para o pórtico triarticulado, que é esse pórtico aqui A, B, C, D, E, F, G, H. A gente já calculou as reações de apoio, então, né, o HA ele vale 13,33 kN no sentido para a esquerda, o VA para cima 103,33, e no apoio H nós temos a reação vertical 116,67 para cima e a reação horizontal do apoio H 16,67 para a esquerda. Nós começamos a fazer os valores de cortante em cada ponto do gráfico, olhando sempre pelas extremidades do pórtico, porque fica mais fácil. Então, aqui, por exemplo, né, esse pórtico ele tem 4 extremidades, que é o apoio A, o ponto A é uma extremidade dele, né, o ponto H, o ponto C e o ponto F. Vamos começar, então, olhando aqui pela barra ABD, que na verdade aqui ela é a barra vertical, então ela trabalha como sendo um pilar, uma coluna. Então, eu estou olhando aqui de baixo para cima, né? Estou olhando de A para B e de B para D. Então, o cortante em A, ele é a força que produz esforço cortante no ponto A. No caso, o esforço cortante é produzido por forças perpendiculares ao eixo da barra. Então, se essa barra é uma barra vertical, as forças horizontais que fazem cortante nessa barra. Então, o cortante em A ele vai ser o valor do HA, que é 13,33 kN. Pela convenção de sinal que nós estamos adotando, que o cortante positivo é o que gira a seção transversal no sentido horário, então esse cortante ele é positivo, porque de A em relação a B aqui, ou de A para B, né, considerando o ponto A aqui livre e como se o ponto B tivesse fixo, o valor, o HA, faz um giro aqui no sentido horário. O cortante em B, ele é 13,33 também, né? Só que aqui no ponto B a gente tem uma situação um pouquinho diferente, que ele tem uma força concentrada. Então, a gente tem 2 valores de esforço cortante. Um pouquinho antes do ponto B, que é 13,33 positivo, e um pouquinho depois do ponto B, que seria 13,33 menos 30. E aí, somando a força, no caso aqui, subtraindo a força de 30, porque essa força de 30, o sentido dela faz um cortante negativo. Aí vai dar menos 16,67, que é o valor do cortante em B. No ponto D, é o mesmo valor, menos 16,67, valor do esforço cortante no ponto D.
Então, a gente concluiu aqui a barra ABD, agora eu vou olhar pela extremidade CD, de C para D. Cortante em C é igual a zero, porque é o início da viga aqui no ponto C, uma extremidade, não tem força concentrada nesse ponto. A partir desse ponto tem uma carga distribuída de 10 kN por metro. Então, o cortante ele começa a partir desse ponto, ele vai ser zero no ponto C, cortante em C igual a zero, e a partir do ponto C tem valor de cortante, porque a partir daí começa a carga distribuída. Então, a gente pode pular já para o ponto D, né, e fazer aqui o carregamento devido a essa carga distribuída, que vai ser 10 vezes 2, que é a resultante dela. Nesse caso, esse carregamento de 10 kN por metro, ele faz um giro aqui, ó, no sentido anti-horário em relação ao ponto D. Então, esse cortante, ele é negativo, menos 10 vezes 2, né? Estou olhando pela esquerda. O ponto D, ele vai ter 3 valores de cortante, porque tem 3 barras chegando nesse ponto. Então, eu fiz o valor do cortante pela barra AD, né? Que deu menos 16,67. Agora, eu fiz o valor do cortante em D pela barra CD, que deu menos 20. E agora, eu preciso saber o valor do cortante em D aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, que seria um ponto que pertence à barra DE, né? Fazer o cortante no ponto D, mas analisando como se fosse já na barra DE, né? A barra horizontal. Nesse caso, então, eu vou acumular todas as forças verticais até o ponto D para achar a resultante do cortante. Então, eu vou pegar todo o trecho A, B, C, D, ok? Porque eu estou analisando um ponto na barra DE. Então, é como se eu fizesse um corte e olhasse tudo, dividisse esse pórtico em 2 partes e olhasse tudo que sobrou na parte à esquerda e na parte à direita do pórtico. Para mim, aqui fica mais fácil olhar na parte à esquerda, porque tem menos forças, né? Que seria na parte à esquerda o trecho AB, CD. Se eu fosse olhar pela direita, eu teria que olhar todo o restante do pórtico, de A, H, G, E, F, E, até o ponto D. Então, olhando aqui pela parte esquerda, nós temos aqui o cortante, é o menos 20, né, que já estava aqui no ponto D pelo trecho CD, e tem ainda a reação vertical VA, que está agindo no trecho AD. Então, o cortante vai ser menos 20 mais 103,33, que é a reação vertical do ponto A. No caso, 103,33, ele faz um giro aqui em relação ao ponto D, né? Um pouquinho depois do ponto D, né? Um infinitésimo depois do ponto D, que aí eu consigo ter uma distância dx para eu saber, né? Para ter um giro, tem que ser associado com um momento, para eu saber para que sentido esse momento gira. Então, o 103,33 faz um giro positivo. Vai dar um cortante positivo no ponto D, 83,33 kN. Então, eu estou aqui no ponto D. Eu posso continuar caminhando aqui pelo pórtico, né? Eu vim caminhando de A a B, D, depois eu vim de C para D, acumulei aqui. Posso continuar caminhando, venho até aqui, depois eu venho de F para E, aí eu venho de E para G, de G para H e finalizar o pórtico. Só que começa a ter que somar aí muitas forças, né? Porque eu vou ter que fazer o somatório de toda a estrutura. Então, às vezes, é mais fácil eu olhar um trecho do pórtico pela esquerda, olhar outro trecho em outro ponto, eu já olhar pela direita, para pegar menos somatórios aí de forças. Esse eu vou fazer dessa forma, até para vocês verem que o equilíbrio, independente de onde você olha, se você dividiu aí a estrutura em 2 partes, o mesmo valor que você calcular olhando pela esquerda, tem que ser o mesmo valor que você calcular olhando pela direita. Então, agora, eu vou continuar fazendo esse pórtico olhando pelas extremidades dele pela direita. Então, eu vou começar pelo H aqui, eu vou ir de H para G para E, depois eu vou fazer de F para E, e aí eu já concluí meu pórtico, porque o trecho DE não tem nenhum carregamento concentrado aqui, não há mudança do valor do carregamento distribuído, então eu posso só achar um ponto D, achar um ponto E e depois unir esses 2 pontos conforme o formato do gráfico nesse trecho, que é o que eu vou fazer. Então, vamos olhar agora pela direita a partir do ponto H. Cortante em H,
eu estou olhando pela barra HE, né, uma barra vertical, então o cortante vai ser a força horizontal que tiver nesse ponto H. Nós temos aqui a reação horizontal em H, que é o valor de 16,67. Esse 16,67 faz um giro aqui, um infinitésimo depois do ponto H, né, uma distância dx após o ponto H. Essa força horizontal faz um momento no sentido horário. Então, ele é positivo, 16,67 kN. O ponto G, ele continua tendo apenas a reação aqui, o valor de 16,67 agindo, né? Não tem mais forças horizontais para eu acumular. Então, o ponto G também 16,67, da mesma forma que o ponto E. Então, já fiz aqui toda a barra HGE. Vou agora para o ponto F. O ponto F é o mesmo raciocínio que a gente já viu para o trecho CD, né? Ele é o início dessa barra e não tem uma carga concentrada no ponto F. Então, o valor de cortante dele é 0. No ponto E, tem o carregamento aqui 10 kN por metro. Observe que agora, como eu estou olhando pelo outro lado, pela direita, esse carregamento de 10 kN, ele não faz mais cortante negativo. O cortante desse lado passa a ser positivo. Porque o giro desse carregamento agora aqui em relação ao ponto E é um giro no sentido horário. E nesse caso positivo. Aqui, observem que aqui faz esse movimento, o carregamento, né, no sentido anti-horário. Pelo lado de cá, pelo lado EF, ele faz o giro já no sentido horário. Então, aqui o cortante passa a ser positivo, 20 kN vezes metro. Temos também o cortante agora no ponto E, já na barra ED. Vamos dizer assim, eu estou olhando pela direita, né? Vou chamar a barra de ED. Nós temos um valor de cortante que um ponto um pouquinho depois do ponto E, olhando pela direita. Então, o cortante aqui vai ser o somatório de todas as forças verticais até esse ponto, né? Abrangendo aqui todo o trecho HGFE. Então, vai ser o 20, né, que já estava aqui pelo trecho FE, e agora acumular todas as forças verticais do trecho HTE. Nesse caso, é apenas uma força vertical, que é o valor da reação vertical do ponto H, que é 116,67. Então, vai ficar mais 20 menos 116,67. O 116, que é a reação vertical, ele já faz um giro, um momento aqui em relação a um ponto um pouquinho depois de E, faz um giro aqui no sentido anti-horário negativo. Então, vai ficar mais 20 menos 116,67 menos 96,67, que é o valor do cortante no ponto E pela barra ED, olhando pela direita. Como que eu desenhei o gráfico agora? Eu fui apenas marcando esses valores, né, que eu já tinha calculado aqui, de acordo com cada barra. Observe que eu fui marcando em cada barra e o gráfico é desenhado perpendicular ao eixo da barra. E aí, eu finalizando o formato de cada gráfico, conforme o carregamento que está agindo nesse trecho. Onde não tem carga distribuída, o cortante vai ser constante. Onde tem carga distribuída uniforme, o cortante ele é linear, ele é uma reta. Se tivesse carregamento triangular nesse pórtico, o cortante seria uma parábola. E assim a gente vai seguindo as regrinhas aí conforme o carregamento. Mas aqui, como a gente calculou aqui os valores, né, corretamente, só de marcar os pontos, depois ir unindo esses pontos, o gráfico já vai sair no formato correto, de acordo com a função aqui, né, de cada trecho, constante, linear ou parabólica. Nesse caso, não tem carregamento triangular, né, então não tem um gráfico de cortante parabólico. Então, fui só marcando os pontos. Trecho AB deu 13,33, constante. No trecho BD, menos 16,67, marquei aqui, né, perpendicular à barra. Trecho CD linear, variou de 0 até 20, marquei aqui, ó, linear também, desenhei abaixo do eixo. O trecho DE, né, 83,33 e caiu até 96,67 positivo, negativo, né? Então, uni aqui a reta. O trecho FE positivo, mais 20, eu joguei acima, né? Saiu de 0 até o mais 20, joguei acima do eixo. O negativo, joguei abaixo do eixo. A coluna aqui é GE, HGE, né? Deu mais 16,67, eu joguei para a direita, positivo.
Que acontece? Como eu desenhei esse pórtico desenhei esse gráfico de esforço cortante na própria estrutura do pórtico, aí eu não segui um padrão, por exemplo, de jogar positivo para a direita e negativo para a esquerda, conforme é no plano cartesiano, quando a gente desenha gráficos. Eu acabei jogando aqui o gráfico de forma a não sobrepor, porque se eu jogasse aqui negativo para a esquerda, por exemplo, esse trecho 16,67, ele ia ficar em cima do gráfico desse 20, né? Ia ficar um gráfico, às vezes, confuso para entender. Então, eu mudei aqui a convenção que eu desenhei para essa coluna ABD, ficou diferente do que eu desenhei para a coluna HGE. Vocês podem, para não acontecer isso, fazer o pórtico separadamente. Faz o gráfico da viga e faz o gráfico da coluna deslocado, né? Um gráfico separado para a coluna, outro gráfico aqui para essa coluna, para não acontecer de sobrepor os trechos. A gente observa aqui uma propriedade importante aqui no gráfico de esforço cortante desse trecho DE, que o cortante passou por zero. Nesse ponto aqui, o cortante é igual a zero. Isso significa que esse ponto é um ponto de momento máximo no gráfico de momento fletor. E é interessante achar qual é esse ponto, aonde que ocorre o momento máximo desse pórtico. Então, aqui nós vamos achar qual que é essa distância x. Eu considerei meu x aqui a partir do ponto D. Então, a gente pode fazer por semelhança de triângulo, né? Pegando esse triângulo maior aqui, ó, de 83,33 mais 96,67. Esse triângulo maior está para esse triângulo menor aqui de 83,33 e achar o valor de x, que foi essa continha que foi feita aqui. Base em relação, no caso que eu coloquei a altura, né, pela base. E aí eu achei o valor de x igual a 2,778 metros. Podemos fazer também pelo valor do cortante. O valor do cortante nesse ponto ele é igual a zero, né? Ele é nulo. Eu escrevo a equação do cortante nesse ponto em função de x. O cortante nesse ponto, ele vai ser o 83,33, que era o cortante do ponto anterior, menos a soma do carregamento até esse ponto. Então, aqui a carga que eu vou ter é menos 30, né? Que o 30 está para baixo, produz um cortante negativo, menos 30 vezes x, isso aqui tem que ser zero. Então, x vai dar o mesmo valor, né? Que obtive anteriormente. Então, pode fazer por semelhança de triângulo ou fazer dessa fórmula aqui, que vai bem mais rápido. Finalizando os gráficos, agora a gente vai fazer o gráfico do momento fletor, né? Que é um pouquinho mais trabalhoso, que eu acho que é um dos mais difíceis. Nesse caso aqui, eu vou fazer já destacando, fazendo separadamente a viga das colunas na hora de desenhar o gráfico para ficar mais fácil de entender. Os valores das reações estão aqui, né? E aí eu vou começar fazendo o gráfico também pelas extremidades. Vamos fazer então primeiro esse trecho ABD. Só para a gente já saber o formato que vai dar esse gráfico, como não tem carga distribuída, o gráfico do momento vai ser retas, né? Vai ser de primeiro grau, vai ser linear. Então, vou começar aqui do ponto A, é o início do pórtico, então ele não tem momento, não existe momento no ponto A, porque é a partir do ponto A que começa a ter momento, porque não tem distância para eu fazer força vezes distância até o ponto A, né? Teria momento nesse ponto se existisse uma carga de momento concentrada nesse ponto, que não é o caso. Então, momento em A é igual a zero. Vou para o momento em B. Em B já existe momento, porque eu tenho distância de A até B e tenho força aplicada nesse ponto. No caso, a força que faz momento vai ser o HA, ela faz o momento no sentido aqui de abrir esse pórtico, que seria um momento positivo, né? Tracionando a parte interna do pórtico. Então, vai ser um momento de 13,33, que é o valor de HA, vezes 3, positivo, 40 kN vezes metro, no sentido aqui horário, quando eu olho pela esquerda, né? Olhando o ponto A nesse sentido aqui, o momento faz esse giro no ponto A. No ponto B, no caso, né? Que eu tô, desculpa. Da mesma forma, em D, é só continuando acumulando as forças. Vai ser o 13,33, que continua positivo, né? Abrindo a perninha do pórtico,
mas no ponto D, a distância passa a ser 5 metros. E a força de 30 aqui, que é 30 vezes 2 negativo. Continuando, né, o momento em D aqui pela barra AD, deu 6,65 positivo. E o momento em C, né, vou fazer agora o trecho CD, que a gente não tinha feito os valores ainda. O momento em C, né, é o início da viga, vai ser 0, esse pedacinho aqui que eu estou fazendo. O momento em D vai ser o carregamento aqui, do carregamento vezes a distância, né? No caso, seria 10 vezes 2 kN, 10 kN por metro vezes 2 metros, eu vou achar a resultante, o ponto de aplicação dela é a metade. Então, ela está aplicada a 1 metro do ponto B, por isso ficou menos 10 vezes 2 vezes 1, menos 20 kN por metro, é esse sentido aqui que é o giro. Aí agora uma coisa interessante, nós estávamos fazendo aqui pela barra, fizemos pela barra ABD, pela barra CD. Agora, o ponto D, não precisa de eu fazer todo o trecho ABD, CD aqui, tá? Eu posso fazer o equilíbrio do momento nesse nó. Então, eu sei que o valor do ponto D pela barra CD é 20, nesse sentido aqui, ó, que é no sentido anti-horário, né, que tá aqui. No caso é negativo, né, mas aqui eu não preciso entrar com sinal, porque esse sinal de negativo é só para me indicar esse giro que ele faz, né, que é tracionando as fibras superiores. No ponto D pela barra AD, ele traciona o lado interno, né, ele é positivo. Faz esse giro aqui no sentido horário, né? Tracionando a parte interna. Então, eu tenho esses dois valores. Então, pela barra DE, eu posso só fazer o equilíbrio aqui. Para dar o equilíbrio, né, eu tenho que zerar os momentos nesse ponto D. Para a gente chegar que o somatório de momentos em D é igual a 0. Então, aqui tem que aparecer um momento de 13,35 kN por metro, kN vezes metro, no sentido horário, para somar com esse 20 e ficar 20 kN no sentido horário, menos o 20 aqui, que é do sentido anti-horário, igual a 0 nesse ponto, que é esse valor que eu simplesmente coloquei aqui, tá? Eu fiz o equilíbrio do nó, que é mais fácil do que eu ter que fazer os momentos aqui, força vezes distância, até esse ponto D, ok? Como eu tenho um momento aqui em D, né, eu posso, para o ponto E, manter o mesmo raciocínio, porque aqui no trecho DE, eu não preciso de calcular pontos intermediários, eu posso fazer o ponto D, fazer o ponto E e depois só pendurar, nesse caso aqui vai ser uma parábola, pendurar essa parábola, né? Ok, então, agora eu vou olhar pela direita, tá? E fazer outros trechos aqui desse pórtico. Vou fazer, então, esse pedacinho FE aqui pela direita, né? Que vai ser os mesmos valores do que a gente tinha feito do trecho CD, né? Ele continua sendo positivo, apesar do giro dele aqui ser no sentido horário, né? Mas traciona em cima, então ele continua sendo negativo, na verdade, desculpa, tracionando em cima, né, negativo, vai dar os valores, momento em F é igual a 0, momento em E é igual a menos 20 kN vezes metro. Agora vamos fazer na coluna HGE. O ponto H é o início dessa coluna, né, momento aqui, inicialmente a gente pensaria o momento é igual a 0, mas existe uma força concentrada no ponto H. Então, o momento aqui não é 0, é o valor da força concentrada que está aplicada aqui no ponto H, que tende a tracionar a parte interna desse pórtico aqui, que está marcadinho aqui com sinal positivo. Então, é um momento positivo, 50 kN vezes metro. O momento em G, eu vou acumulando o somatório de forças vezes distância. Então, o momento em G vai ser mais 50 menos a reação horizontal aqui, o HH, né, que vale 16,67. Ele traciona o lado externo do pórtico, né? Menos 16,67 vezes 3, que deu 0, totalmente coerente, porque tem uma rótula aqui, então o momento é 0. E o momento em E
é só eu continuar fazendo forças vezes distância. Então, vai ser o 50, que é uma carga concentrada, de momento, então ela não multiplica pela distância, menos 16,67 vezes 5, que vai dar um valor negativo de menos 33,35 kN vezes metro. Agora, falta só a gente fazer aqui o momento no ponto E, né, da barra ED. E a gente vai fazer através do equilíbrio no nó. Então, tá aqui o nó E. Eu já tenho o valor pela barra EF, que é menos 20 kN, tracionando em cima. Tem o valor pela barra HE, que deu 33,35 kN tracionando do lado externo do pórtico, do lado de fora, que no caso é considerado aqui um momento negativo, né? Tá marcado aqui, marquei de azul. E aqui seria um momento que eu não sei o valor dele pela barra ED. No caso, é o valor para dar o equilíbrio. Então, aqui os dois momentos estão no mesmo sentido, dando um momento aqui de 53,35, girando no sentido horário. Então, na barra ED, no ponto E, vai ter que aparecer um momento de 53,35, girando no sentido horário. Nesse caso, esse momento é negativo, porque esse giro no sentido anti-horário vai tracionar em cima dessa barra. E aqui, então, só foram colocados aqui os valores dos momentos e desenhou aqui, no caso, o gráfico aqui dessa barra que trabalha aqui como viga, né? Ponto C 0, ponto D 20, carga distribuída, o momento é parabólico. Eu pendurei a parábola aqui então, né? Positivo, no caso negativo, né? Tracionando em cima. E aqui esse valor de 5 é o valor que é L2 dividido por 8, né? Que é o valor que a gente pendura aqui a altura da parábola, né? Aqui é 20, então aqui, fazendo a proporção, seria 10, então marquei 5 aqui. Essa parábola, ela fica toda aqui acima do eixo CD. O trecho DE, né, é um momento aqui na barra D, seria o menos 13,35 kN tracionando em cima, que é esse ponto que eu marquei. E no ponto E, menos 53,35, né, que é esse valor aqui, que também é negativo, tracionando em cima. E agora eu penduro o QL2 dividido por 8. Q, né, o carregamento, no caso é 30, L é 6 metros, elevado ao quadrado, dividido por 8. Vai dar 135 aqui para esse trecho DE, né, usando esse valor do carregamento do trecho, 30 kN por metro. Aí eu simplesmente coto aqui e penduro esse valor do momento para eu saber aqui o meu formato da parábola. Esse trecho, né, ele tem uma particularidade porque é um trecho que aparece o momento máximo positivo, porque o cortante o gráfico anterior, o cortante, passou por zero, né? Nós calculamos essa distância x aqui até esse ponto, que deu 2,778 metros. Então, eu posso calcular esse valor do momento máximo, é só eu substituir o valor do momento para uma distância de 2,778 metros, né? Que foi calculada aqui a partir do ponto D pela esquerda. Esse 135 que a gente cotou aqui, esse valor de 5 que foi cotado aqui também do lado direito, eles sempre são marcados no meio do trecho, né? Então, esse valor está sendo marcado aqui a uma distância de 3 metros do ponto D, que seria o centro aqui desse trecho. O X deu 2,78 aqui, vamos arredondar, 2,78 centímetros. Então, ele está bem perto aqui do 135. Então, seria só mesmo aqui dar essa distância, essa cota, e aqui marcar o valor de 102,4, que vai ser o meu máximo, ok? E aí, a gente finaliza o gráfico, né? Aqui, a gente já tinha calculado esses valores aqui no trecho GH, né? Que tá aqui, eu só coloquei os valores e desenhei o gráfico. Nesse caso aqui, o gráfico é linear, assim como no trecho ABD também é linear.
Aqui a gente considera, né, o momento que traciona a parte interna positivo, traciona a parte externa negativo. O gráfico do momento ele é sempre desenhado na parte que está tracionada, né? Então, aqui a tração é interna, né? Do lado interno, aqui também é tração interna, aqui a tração é do lado de fora, né? Na viga aqui nós temos no trecho CD, momento que faz tração em cima, no trecho DE, uma parte do trecho DE, né? A maior parte dele tracionando embaixo, o trecho F tracionando em cima.